Nossa história começa há mais de 2000 anos. Imagine escribas debruçados sobre pergaminhos, escrevendo cuidadosamente em línguas que hoje soam exóticas para a maioria de nós. O Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico, com alguns trechos em aramaico, a língua falada por Jesus e seus contemporâneos. Já o Novo Testamento foi todo escrito em grego, koiné, o grego comum, a língua franca daquela parte do mundo. Não existia um livro como conhecemos hoje, mas uma coleção de rolos e códices, copiados à mão, um por um. Cada cópia era um trabalho artesanal e demorado. Com a expansão do cristianismo, surgiu a necessidade de traduzir esses textos. A primeira grande tradução foi a Septuaginta. A lenda diz que 72 sábios judeus em Alexandria, no Egito, traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego por volta do século III a.C. Essa versão foi fundamental, pois foi a que muitos dos primeiros cristãos, incluindo os apóstolos, usaram e citaram. Era a Bíblia deles, mas o Império Romano falava latim. Então, no final do século IV, um estudioso chamado Jerônimo recebeu uma missão monumental do Papa Dámaso: criar uma tradução latina definitiva. Ele passou décadas em Belém, estudando os manuscritos originais em hebraico e grego. O resultado foi a Vulgata Latina. Vulgata vem de vulgus, que significa comum, pois a ideia era tornar o texto acessível ao povo comum, que falava latim. Por quase 1000 anos, a Vulgata foi a versão padrão da Bíblia na Europa Ocidental. E então, entramos na Idade Média. E aqui, a história toma um rumo inesperado. A Bíblia, que deveria ser para o povo, tornou-se um livro restrito. Apenas o clero, que sabia latim, tinha acesso e autoridade para interpretá-la. As missas eram em latim, os sermões eram baseados na Vulgata. Para a grande maioria da população, que era analfabeta e falava suas línguas locais, a Bíblia era um livro misterioso, um objeto sagrado, mas fechado. Possuir ou tentar traduzir a Bíblia para a língua do povo era visto como um ato de heresia, um desafio à autoridade da Igreja. Pessoas foram perseguidas e até mortas por ousarem fazer isso. O livro mais importante do cristianismo estava, na prática, proibido para a maioria dos cristãos. Mas as grandes mudanças na história muitas vezes são impulsionadas pela tecnologia. Em meados do século XV, na Alemanha, um ourives chamado Johannes Gutenberg teve uma ideia revolucionária. Ele desenvolveu uma prensa com tipos móveis de metal. Em vez de copiar um livro à mão, letra por letra, ele podia montar uma página inteira e imprimir centenas de cópias idênticas, de forma rápida e barata. E qual foi o primeiro livro completo que ele decidiu imprimir com sua nova invenção? A Bíblia. A Bíblia de Gutenberg, uma versão da Vulgata Latina, não foi apenas um marco tecnológico. Foi o início de uma revolução na informação. De repente, os livros podiam ser produzidos em massa. O conhecimento não estava mais preso nos mosteiros. A invenção de Gutenberg preparou o terreno para que a Bíblia finalmente saísse das sombras. A faísca tecnológica da imprensa encontrou o combustível religioso da Reforma Protestante. No início do século XVI, um monge alemão chamado Martinho Lutero estava profundamente insatisfeito com as práticas da Igreja. Um de seus princípios centrais era o sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Ele acreditava que cada cristão deveria ter o direito e o dever de ler a Bíblia por si mesmo em sua própria língua. Então, enquanto estava escondido em um castelo, Lutero realizou uma tarefa hercúlea. Traduziu o Novo Testamento para o alemão. Graças à prensa de Gutenberg, sua tradução se espalhou como fogo pela Alemanha. Foi um ato de rebeldia que mudou o mundo. Inspirados por Lutero, outros reformadores, como William Tyndale na Inglaterra e João Calvino na França, também se dedicaram a traduzir a Bíblia para as línguas vernáculas.
Tyndale pagou com a vida por sua ousadia, mas seu trabalho formou a base para a futura King James Version, uma das traduções mais influentes de todos os tempos. A Reforma e a imprensa juntas arrombaram as portas e colocaram a Bíblia nas mãos do povo. Mas como podemos ter certeza de que as Bíblias que temos hoje são fiéis a esses textos tão antigos? A resposta está nos manuscritos. Arqueólogos e historiadores descobriram milhares de cópias antigas da Bíblia em rolos de pergaminho e em códices, que são como os livros modernos. Alguns dos mais famosos são o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, ambos do século IV, contendo quase toda a Bíblia em grego. E, claro, os manuscritos do Mar Morto, descobertos em cavernas perto de Qumran em 1947. Esses rolos continham textos do Antigo Testamento que eram 1000 anos mais antigos do que qualquer cópia conhecida até então. A grande surpresa: eles eram incrivelmente semelhantes às versões que já tínhamos. Essas descobertas nos dão uma enorme confiança na precisão com que a Bíblia foi transmitida ao longo dos séculos. Então, da próxima vez que você pegar uma Bíblia, lembre-se desta jornada incrível. Lembre-se dos escribas, dos tradutores como Jerônimo, dos mártires como Tyndale e dos inovadores como Gutenberg. Este livro não é apenas uma coleção de textos religiosos. É um sobrevivente da história, um objeto que lutou para ser livre e acessível, moldando culturas, línguas e a vida de bilhões de pessoas pelo caminho. É uma história de fé, tecnologia e da busca humana universal por significado. Gostou de conhecer essa história? Há muito mais para explorar sobre como a tecnologia e a cultura se entrelaçam ao longo do tempo. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.